Graças a Deus. Meus irmãos, em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Amém. Vamos aproveitar que nós estamos aqui em festa. Vamos tomar as nossas Bíblias, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos. Capítulo de número 10. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos. Capítulo de número 10. Versículo 46. Texto conhecidíssimo, talvez até causa decepção de alguém. De novo, sendo Bartimeu. Mas não digo, vale a pena. Sempre tem uma surpresa. De novo, cego. Vamos lá. Quem achou de amém? Amém! Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E foram e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Deixa eu estabilizar, irmão, senão perde a entonação da leitura. As pessoas tentam entender porque o som está mudando. Estabiliza aí. Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de sobre si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Levante a sua mão direita para o céu, por favor, e diga assim comigo uma palavra. Diga assim: ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de estar sentado ao lado de pessoas tão importantes para a minha vida. Se o que você disse é verdade, por favor, antes de você se assentar, diga pelo menos 2 pessoas esta manhã. Diga: obrigado por você fazer parte da minha vida esta manhã. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos nesta manhã e pelo esforço em oferecer este feriado em adoração ao Senhor. Eu quero acreditar que um feriado em São Paulo tem um valor bem diferente do que um feriado em São Paulo capital
tem um valor bem diferente no feriado em São Paulo, no interior. Porque aqui os irmãos trabalham muito, levantam muito cedo, chegam muito tarde. Então eu quero ver um feriado aqui nessa capital vale muito, principalmente para quem precisa de um momento a mais com a família, com a esposa, com os filhos. E o fato de você vir a uma reunião como essa, um dia como esse, merece quase que um aplauso. É que o nosso costume, se fosse valeria a pena. Parabéns, Deus abençoe, em nome de Jesus, porque eu sei que deve ser custoso para muitos ainda. Louvamos a Jesus pela vida do pastor Samuel Issa, que nos recebe nesta ocasião. Eu passo a estar com os irmãos, conhecendo esta igreja que o Senhor me confiou. Louvo a Deus pela vida do irmão Gerson e a irmã Sueli, esse casal abençoado, tem sido uma bênção na minha vida. Louvo a Deus pela vida do pastor Mendes, se eu não me engano, o pastor Mendes, que também coopera com os irmãos nessa coordenação dos varões. E louvo a Deus também pela vida do irmão Eduardo e da irmã Raquel, que tive o prazer de conhecer nesta manhã, quando ali gentilmente me apanharam no aeroporto. Peço oração aos irmãos que orem por mim, por minha família. Estamos empenhados num ritmo bastante pesado. O culto de hoje faz parte de mais ou menos uns 16 dias de culto que virão, sem que eu retorne para casa devido às atividades do mês de junho. Antes de eu vos pregar esta palavra, eu quero pedir a você, por favor, uma oração, assentado mesmo como você está. Nós temos no Paraná uma família muito tradicional, pastor Mateusiense, dono da Rádio Barubi, e fez muitas transmissões pelo Brasil e fora dele. Ele tem um filho, Vandeliense, novo, 40 e poucos anos, e faleceu nessa manhã, vinha tratando pelo câncer, e é uma família tradicional, uma família abençoada do estado do Paraná. Quero que mesmo assentado, por favor, feche os seus olhos, vamos fazer uma intercessão para ela. Pai, eu te dou graças porque o Senhor sabe de tudo. O Senhor controla tudo, o Senhor controla o tempo, o Senhor controla os minutos, os instantes, as estações. Te dou graças os 40 e poucos anos que o Senhor permitiu que o Vanderlei vivesse. Mas eu te peço agora, Senhor, uma oração, em oração algo particular, que o Senhor visite a família, a esposa, os filhos agora. Senhor, nós vamos conviver em um estado de separação. Isso não nos deixa confortáveis, o desespero quer chegar, a angústia quer chegar. Senhor, nós não fomos criados para viver separados, é por isso que o Senhor preparou um lugar para estarmos todos juntos para sempre. Mas enquanto aqui, meu Deus, esta dor de separação é uma dor muito ruim, muito terrível. Envia agora o Espírito Consolador que conforte a família, a esposa, os filhos, pastor Mateus, a mãe do Senhor, todos, para a glória do seu nome, visita agora a família do povo da TV. Te dou graças por esta hora no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu recebi a mensagem, eu estava aqui no altar, que Deus console a família. Amados, o texto que nós lemos, o cego de Jericó, é um texto conhecidíssimo de todos nós. Eu acredito que todos, ou mais de uma vez, talvez por mais até de 3 ou mais, já foram ministrados com o texto do cego Bartimeu, o filho de Timeu. Se você não só, talvez muitos aqui, foi ministrado, você também já pregou a respeito. Mas, deixe-me fazer uma sugestão, que talvez para alguns pode ser novo, mas eu creio que vai se tornar uma resposta de Deus para muitas vidas aqui esta noite. Alguém me pergunta assim, pastor, o senhor é sempre calmo assim? Bom, não estou fugindo, pai está vivo e mãe não está na forca. Glória a Deus. Vamos pensar um pouquinho, vamos ouvir a palavra, depois a gente agradece pelo que vai ouvir. Existem coisas na Bíblia, você conhece essa expressão, que a gente não entende pela lógica. Você não consegue absorver pela lógica, mas você aceita pela fé. Como pregador do Evangelho, e assim deve ser,